Sempre é muito bom poder retornar aqui à igreja do JuVV, ver rostos conhecidos, amigos e rostos também não tão conhecidos assim. Amigos que estão aqui conosco. E eu gosto de visitar as nossas igrejas, porque assim a gente vai se acostumando com a fisionomia daqueles que um dia nós iremos viver e conviver juntos eternamente. Amém? E a gente precisa começar a se acostumar com essas fisionomias aqui nesta terra. Aqui temos um bom grupo de amigos, servidores da igreja que estão aqui. Sempre é uma alegria estar aqui com o JuVV. No nosso território da Associação Central Paranaense, nós temos 230 congregações. Aqui somos uma grande família, hoje estamos com 25.535 membros cadastrados na secretaria da igreja. E é um privilégio a gente poder andar nas nossas igrejas, tanto na capital quanto no interior, ver a alegria não só de crianças, juvenis, adolescentes, jovens, adultos, todos não só aguardando Jesus voltar, mas verdadeiramente interessados e motivados, fazendo alguma coisa para que o Senhor possa voltar, né? Nessa manhã, eu quero compartilhar com você uma história da Bíblia, que por muito tempo, quando eu olhava para esta história, ela me trazia muita confusão na cabeça. Por muito tempo, quando eu lia esta história na Bíblia, depois que terminava de lê-la, eu preferia ter uma página em branco na Bíblia do que ter essa história. Por muito tempo, ao ler esse capítulo que está registrado na Bíblia, me trazia muita confusão na cabeça com a imagem que a história trazia, com a imagem que eu tinha de Deus. Por muito tempo essa história, ela trouxe muitas confusões. Por muito tempo eu preferia não ter essa história na Bíblia. Eu quero compartilhar com você. Nessa manhã, a história que iremos estudar é a história de um homem que por tentar ajudar a Deus, Deus o matou. Uau! Você conhece essa história? Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13. E nós vamos estudar vários textos da Bíblia, por isso fique com a sua Bíblia aberta, porque agora nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que se assim fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris,
com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante o Senhor. Essa é a história. Por muito tempo, ao olhar para essa história, ela me trazia uma ideia distorcida com respeito à imagem que eu tinha de Deus. O texto não deixa dúvidas, não é verdade? Quem matou Uzá? O próprio Deus. E a pergunta que surge é: por que Deus matou um homem que simplesmente foi ajudar? Simplesmente ele colocou a mão à arca para segurar. Ele estava fazendo algo de bom. Por que Deus matou um homem que estava fazendo algo de bom? Uzá mais parece um homem de reflexos rápidos, não é verdade? Alguém proativo. Alguém que, da espécie de um goleiro, que não deixa nenhuma bola passar. Alguém rápido, alguém ágil, alguém do tipo que uma porta está para se bater ou para bater, ele rapidamente segura a porta. Uma criança está caindo e rapidamente, em frações de segundo, ele segura a criança. Alguém ágil, alguém proativo. A pergunta que fica é: por que Deus matou um homem ágil? Simplesmente porque ele tocou na arca. Não traz uma ideia distorcida com respeito ao caráter de Deus, a imagem que você tem de Deus? Alguém que foi fazer algo de bom, simplesmente Deus o mata. Você sabe que até então quem era o rei de Israel era o rei Saul. O rei Saul foi um rei muito guerreiro, um rei que havia conquistado muitos territórios. E Saul havia derramado muito sangue, matado muita gente. Nunca foi plano de Deus que a nação de Israel fosse conhecida como uma nação de guerras ou de matanças. Deus queria abençoar a nação de Israel a tal ponto de que eles fossem conhecidos ao redor do mundo inteiro como a nação abençoada por Deus, porque reconheciam a Deus como seu mantenedor de todas as coisas. Eles aceitavam o senhorio de Deus na vida. Mas o povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, as nações pagãs, todos tinham um rei. Então eles foram para Deus e disseram: dá-nos um rei. E eles deram o perfil desse rei. E Deus então permitiu que a nação tivesse um rei. E a nação tinha o rei de Israel, era Saul. Mas agora, a própria nação de Israel queria mudar de rei. Então foram a Deus e disseram: queremos trocar o líder. Não queremos mais Saul. Queremos um rei espiritual. E aí então Deus disse: então deixe que eu vou dar um rei espiritual para vocês. E o substituto de Saul foi o rei Davi. O rei Davi agora queria espiritualizar a nação. Não com uma espada na mão, mas com uma espada espiritual. O rei Davi, ele queria estabelecer um reino espiritual. E aí então Davi entendeu que para espiritualizar a nação de Israel, ele deveria estabelecer duas coisas. Iriam construir uma capital para Deus, uma capital que até hoje existe, Jerusalém. E trazer para dentro da capital a arca, que era o símbolo da presença de Deus. Eles não só queriam ter uma cidade, tanto é que Jerusalém é conhecida como a cidade de Davi. Mas ele queria trazer para a cidade de Davi, Jerusalém, aquela que era o símbolo da presença de Deus. Que por muito tempo havia acompanhado o povo jornadeando pelo deserto, que era a presença de Deus através da arca. A arca não estava em Jerusalém.
A arca estava numa cidadezinha, e a Bíblia aqui diz que era a cidadezinha chamada Kiriat Jearim. Lá estava a arca. E Davi então pensou, e ele fez um censo, fez uma pesquisa em toda a nação, e ele diz que ele consultou todo o povo, consultou os capitães de 100, de 1000, consultou os príncipes, consultou os líderes, o que eles achavam. O que acham vocês de trazermos a arca, trazermos a presença de Deus para Jerusalém? E toda a nação concordou que assim fizesse. Então Davi marcou um dia para ficar gravado na história da nação. Convocaram uma orquestra, havia músicos, havia coral, era para ser um dia inesquecível. Vamos buscar a arca. Ellen White diz que haviam 30.000 homens para buscar a arca. Uma grande celebração. De Jerusalém para Kiriat Jearim, é uma cidadezinha relativamente próxima, são 13 quilômetros. Lá estava a arca, 13 quilômetros. Eu fico pensando que eles saíram muito cedo, uma grande procissão, crianças, velhos, jovens, todos eles, vamos buscar a arca, vamos buscar a presença de Deus. Se puseram com o pé na estrada. Eu não sei quanto tempo a gente gasta para andar 13 quilômetros. Imagino que umas 3, 4 horas aí a pé. E lá foram eles. A Bíblia diz que quando chegaram em Kiriat Jearim, colocaram a arca em cima de uma carroça, de um carro de bois. Estavam voltando. E quando estavam voltando com a arca, Davi estava alegre, Davi estava em festa. Que dia memorável, vamos trazer a arca. E quando estavam chegando próximo de Jerusalém, num lugar chamado Eira de Quidom, algo inesperado, algo não planejado aconteceu. Diz a história que a arca estava caindo. E quando a arca estava caindo, diz ali que porque os bois tropeçaram, Uzá rapidamente segura a arca. E quando Uzá coloca a mão na arca e toda a multidão está pronta para aplaudir Uzá, a atitude nobre de Uzá, não é a arca quem cai ao chão, mas é o próprio Uzá. O próprio Uzá cai ao chão. E eu fico pensando que as pessoas que estavam lá no final da procissão devam ter gritado assim: por que parou? Porque a arca parou. Por que parou? E algumas pessoas veem Uzá caído ao chão, medem o seu pulso, ouvem a respiração, e aí então dizem: Uzá está morto. Uzá morreu. Se você continuar lendo a história, diz, esse dia que era para ser um dia de festa em Israel, se tornou um dia muito triste. E ali no versículo 12, diz que temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: como trarei a minha arca de Deus? Diz que Davi questionou a justiça de Deus. E foi um dia muito triste, um dia de lamento, porque simplesmente Uzá morreu por ter tocado a arca. Interessante, a pergunta ainda persiste. Por que Deus tocou em Uzá, se ele foi fazer algo de bom? Por quê? É possível que você tenha feito essa pergunta também na sua vida. Por que, Senhor? São tantos os porquês na nossa vida. Algumas pessoas perguntam a Deus: Senhor, e agora? Eu me batizei, eu aceitei como meu Senhor e Salvador, e por que estou passando por tantas lutas, tantos problemas? Por que, Senhor, que agora eu decidi ser fiel a Deus em todas as coisas, e parece que os problemas só aumentam? Por que eu estou passando por esse vale da sombra da morte? Eu tenho procurado ser fiel a Ti, tenho procurado fazer a Sua vontade. Por quê?
É possível que alguém, hoje de manhã, entrou aqui na igreja com algum porquê. Por que, Senhor? Porque quanto mais eu me apego a Ti, mais problemas eu tenho. É possível que alguém esteja com esse questionamento. Algumas pessoas acham, têm uma ideia de que, uma vez quando entraram aqui nesse tanque batismal, todos os seus problemas também irão junto com a água. Algumas pessoas têm uma ideia, acham que a vida cristã, ela se resume ao fazer coisas. E ao fazer coisas, participar de ritos, seus problemas vão desaparecendo. Sabem, existe uma história paralela a essa história de beleza indescritível, da misericórdia de Deus com o seu povo. Interessante, por que Deus matou esse homem? E depois de lutar com essa história, lutar com esse texto, eu descobri pelo menos 5 razões por que Deus matou Uzá. É possível que tenha mais, mas eu descobri 5. Você quer descobrir também? Vamos descobrir algumas dessas razões. Vamos lá para Números capítulo 4, versículo 15. Números capítulo 4, versículo 15. Números capítulo 4, versículo 15. Aqui nós encontramos os deveres dos coatitas. Você sabe que no transporte da arca, haviam 3 grupos de pessoas que se envolviam no processo do transporte dos móveis do santuário. E um desses grupos eram os coatitas. E o que faziam os coatitas? Números 4,15 diz assim, ó. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Olha o que diz o versículo 20. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas. Completa aí. Para que não morram. Interessante. Primeira razão por que Deus matou Uzá. Porque ele transgrediu um mandamento de Deus. Você sabe que na Bíblia, além dos 10 mandamentos, existem muitos outros mandamentos. A Bíblia é um livro de leis. A Bíblia toda são as leis do reino de Deus. Há mandamentos sobre saúde, há mandamentos sobre família, há mandamentos sobre marido e mulher, relacionamento de pais e filhos, relacionamento entre patrão e empregado, há mandamentos com respeito a relacionamento na comunidade em geral. Deus coloca em toda a sua palavra mandamentos. E para esta família, para a família de Coate, havia um mandamento específico para eles. E a Bíblia aqui é muito clara ao dizer de que, quando no processo dos móveis do santuário, os filhos de Coate viriam para levar esses móveis, mas eles não deveriam tocar e nem ver os móveis. Se assim o fizessem, a Bíblia é muito clara, diz que eles certamente morreriam. Não toquem para que não morram. Os meninos da família de Coate, eles sabiam disso. Eles conheciam esta ordem para a família deles. Eles cresciam ouvindo isso. E Ellen White diz de que para puxar os móveis do santuário precisava ter no mínimo 30 anos de idade. Portanto, se nascia na família, se ia crescendo, e os pais diziam, quando você tiver 30 anos, você vai poder tocar, você vai poder puxar os móveis do santuário. Os garotos sabiam disso. Havia um mandamento para esta família. Haviam 3 grupos de pessoas que se envolviam no transporte dos móveis. Haviam os sacerdotes, estes entravam no santuário, estes tocavam nos móveis, eles preparavam tudo.
Só esta família podia fazer isso. Haviam os gersonitas ou os meraritas. Eles preparavam a carroça, o carro de bois. Esta era a função deles no processo. Preparar o carro de bois, nada mais. E haviam os coatitas, estes puxavam o carro de bois. Puxavam os bois. A lei era clara, a lei dizia: vocês estão envolvidos no processo. Vocês fazem parte do processo, mas não toquem na arca. Um negócio de vocês é puxar o carro de bois. O negócio de vocês não é tocar nas coisas santas, é puxar. A lei era muito clara. Uzá foi morto porque ele transgrediu um mandamento que Deus havia dado para a família dele. Uzá foi morto porque simplesmente ele negligenciou uma ordem de Deus expressa e clara para a vida deles. E algumas pessoas questionam a Deus. Por que, Senhor, fizeste isso? Afinal, ele foi fazer algo de bom. Afinal, ele estava cheio de boas intenções. Interessante. Algumas pessoas acham que porque Deus não faz mais justiça hoje, como fazia no passado, ele simplesmente não faz mais justiça. Algumas pessoas não entendem de que Deus, ele continua fazendo justiça na vida das pessoas, só que de uma maneira diferente. Antes, Deus precisava salvar uma nação inteira, porque Deus tinha um propósito com essa nação, e essa nação não podia perder a sua identidade. E ele precisava colocar esse episódio, ou aconteceu isso com Uzá, para mostrar para toda a nação, de que eles não podiam perder a sua identidade. Interessante, a história de Uzá está registrada na Bíblia, para dizer para mim e para você, no século 21, de que Deus leva a sério tudo aquilo que Ele nos pede, e Ele espera que nós façamos, porque é para o nosso bem. Deus leva a sério tudo aquilo que Ele nos pede, porque é para o nosso bem. A segunda razão, porque Deus matou Uzá, é para provar que os fins não justificam os meios. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que Deus tenha conversado com Uzá. Isso não está no texto. Essa é a minha forma de ver a história. E Deus chegou para Uzá e tenha dito assim: Uzá, o que é que você foi fazer, meu amigo? Você não sabia que não devia tocar na arca? E qual seria a resposta de Uzá? Sim ou não? Sabia ou não sabia? Sabia. Mas Uzá tenha chegado em Deus e disse assim: Senhor, eu sabia que não devia tocar na arca, mas Senhor, eu estava cheio de boas intenções. Olha a alegria de Davi, olha a alegria do povo, estava todo mundo ali, era para ser um dia memorável, era para ser um dia inesquecível. Senhor, o que é que as nações vizinhas iam dizer do Senhor? O povo de Israel vai buscar um móvel do Deus deles, e no caminho eles deixam cair o móvel. O que é que o povo ia dizer do Senhor? Então, Senhor, para salvaguardar a tua imagem, eu toquei na arca. E Deus tenha dito para Uzá: ok, Uzá, a intenção era boa, mas você foi por um caminho que eu não aprovo. Portanto, Uzá, os fins não justificam os meios. Tem muitas pessoas que não entendem essa mensagem hoje. Tem muitas pessoas que não entendem de que quando Deus nos pede algo, Ele espera que nós façamos, mesmo que a gente não tenha muitas explicações. Muitos jovens não entendem essa mensagem. Eles dizem assim: olha, eu estou cheio de boas intenções, pastor, porque eu quero me formar na faculdade, e eu quero ajudar a igreja, e eu quero terminar logo a minha graduação, mas para se alcançar a graduação, ou se formar na faculdade, ou um mestrado, ou um doutorado, ele vai por caminhos que Deus não aprova. Ele abre mão daquilo que Deus pede. E ele está cheio de boas intenções,
Mas Deus está me dizendo, a mim e a você, que os fins não justificam os meios. Tem pessoas que fazem negócios não tão honestos, com o fim de ajudar mais a igreja. E ele vai por caminhos que Deus não aprova. Sabem, queridos, há pessoas que não entendem isso. E Deus colocou a história de Uzá na Bíblia para me lembrar de que os fins não justificam os meios. O fim era bom, mas o meio que ele usou, Deus não aceitou. Terceira razão porque Deus matou Uzá, Ellen White amplia a nossa visão e no livro Patriarcas e Profetas, na página 757, ela diz que Uzá tinha pecados ocultos não confessados. Pecados ocultos não confessados. Interessante, Uzá tinha um problema no coração e ele não tinha desejo de mudança. E na hora que ele foi se colocar diante do povo, Deus que conhece o coração do ser humano, Deus sabia de que aquela oferta vinha de um coração não arrependido. Sabem, às vezes nós confundimos religiosidade com espiritualidade. Uzá era um religioso, mas não era espiritual. E isso acontece muito. Muitas pessoas dão ofertas para Deus. E ofertas, quando eu estou me referindo a isso, não é só questão financeira. Oferta é uma música, um hino, oferta pode ser uma oração, oferta pode ser uma função no corpo de Cristo, um trabalho de ancião, de diácono, não importa. Você está ofertando algo, pode ser seu tempo, seus dons, seus talentos, não importa, seus recursos. E muitas pessoas acham que por darem ofertas para Deus, elas são espirituais. Deus conhece o coração. E por Deus conhecer o coração, Ele conhece as nossas intenções. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus aprecia por demais as nossas ações. Mas Ele está muito mais preocupado com as intenções do que com as ações. Interessante. Os carpinteiros de Noé estavam envolvidos com uma causa, mas eles não estavam com o coração nessa causa. Eles construíram uma arca para salvar os outros, não para salvar a eles mesmos. Sabem, na Bíblia, Deus nos diz assim, Davi nos diz assim, quem é que vai subir o monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Você conhece esse texto? Os limpos de mãos, ele diz, e o que mais? E os puros de coração. Limpos de mãos são as ações, puros de coração são as intenções. Deus está nos dizendo, olha, eu estou olhando para as tuas obras, mas mais do que isso, eu estou olhando para o seu coração. Eu estou olhando para aquilo que vai por detrás da sua pele, as suas motivações, os seus porquês. Uzá, ele tinha pecados ocultos não confessados. Interessante. Deus, ele espera que as nossas ofertas venham de corações arrependidos, desejosos de mudança. E aí sim, Deus vai aceitar essas ofertas. Sabem, muitas pessoas não entendem isso e acham que religião, fazer coisas, é a mesma coisa de que ser espiritual. E é totalmente diferente. Deus quer fazer uma mudança completa no nosso coração. Primeiro ser, para depois fazer. Quarta razão porque Deus matou Uzá. Vamos voltar lá para o texto. 1 Crônicas capítulo 13, versículo 10. Nós vamos descobrir algo muito interessante aqui. 1 Crônicas 13, versículo 10, diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante o Senhor. E a pergunta que surge é,
Por que Uzá estendeu a mão à arca? No versículo 9, nós temos a resposta. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar. Por que ele segurou a arca? A Bíblia diz, porque os bois tropeçaram. E a pergunta que surge é, e por que os bois tropeçaram? Olha o que diz no versículo 7. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Olha, na frente dos bois tinha duas pessoas, a Bíblia diz o nome deles. Como era? Como era o nome deles? Uzá e Aiô, na frente dos bois, puxando os bois. Depois dos bois vinha a carroça, e em cima da carroça vinha a arca. Se a função de Uzá era puxar os bois, a pergunta que surge é, o que é que Uzá estava fazendo aqui, segurando a arca, se o lugar dele era estar aqui puxando os bois? Ou seja, a resposta que me vem à mente é, Uzá estava no lugar que não era a função dele. Ellen White diz que havia 30 mil homens para cuidar da arca. A função dele era puxar os bois. Ou seja, ele foi cuidar da função dos outros, ao invés de cuidar da função dele. Ele foi fazer o que era para os outros fazerem. Interessante. Amigos, um móvel, ele cai em frações de segundo. Uzá tinha que estar puxando os bois. A resposta que me vem à mente, ou o questionamento que me vem à mente é, Uzá não é o salvador da pátria, Uzá é o causador do problema. A função dele, a missão que Deus havia dado para ele, puxa os bois, não toque na arca. Muitas pessoas não entendem isso hoje. Todos nós temos uma função no corpo de Cristo. E Deus nos chama hoje para puxar os bois e não tocar nas coisas santas. Há muitas pessoas que estão tocando naquilo que é santo, naquilo que é sagrado. E esquece que a sua função é puxar os bois. É se envolver com a missão que Deus colocou sobre esta igreja. Eu pergunto a você, você acha que Deus permitiria que a arca caísse ao chão? Deus permitiria? Sim ou não? Jamais. Deus jamais permitiria que a arca caísse ao chão, porque havia 30 mil homens ao redor dela. Deus jamais permitirá que a arca moderna, que é a sua igreja, venha cair. Ellen White diz, a igreja, por débil e defeituosa que pareça ser, necessitando ser advertida e corrigida, jamais cairá. Jamais cairá. Sabem, queridos amigos, Deus nos deu uma missão e uma função, e nós não podemos terceirizar essa missão para outras pessoas. Muitos terceirizam, e muitos estão mais preocupados com a função dos outros. Eu vou dizer uma coisa para você, e quando eu estou mais preocupado com a função dos outros, a minha função fica descoberta. Quando eu estou mais preocupado com a educação do filho do outro, eu esqueço da educação dos meus filhos. Quando eu estou mais preocupado com a trave do olho do outro, eu esqueço da árvore na minha frente. Talvez é uma mensagem dura para você. Talvez era uma mensagem que eu não queria pregar. Mas não briga comigo, tá bom? Na porta, briga com o autor aqui. Porque a história está na Bíblia. E se está na Bíblia, é para a gente tirar lições dela para a nossa vida. Interessante. Uzá não cumpriu com a missão que Deus havia dado a ele. Ele estava mais preocupado com o trabalho dos sacerdotes, com o seu trabalho, que era puxar os bois. E eu pergunto, será que essa não é uma mensagem atual para nós hoje? Será que não deve nos levar a refletir no chamado que Deus colocou sobre os nossos ombros? Quinta razão porque Deus matou Uzá, e eu tiro do texto, é para dizer que, para mostrar que com coisas santas, a gente não deve brincar.
Com coisas santas não se brincam. Sabem, Deus tem coisas que são santas, que Ele instituiu como santo. E nós não devemos tocar nem nos aproximar. Vocês se lembram que todos aqueles que tocaram nas coisas que eram santas, o fim deles foi muito trágico. Deus tem coisas santas que Deus separou. Uma delas é a igreja. A igreja é a menina dos seus olhos. E muitos se levantam através da internet, livros, e-mails, redes sociais, para criticar a igreja, mas ela é a menina dos olhos de Deus. Nós não devemos tocar. Sabem, queridos, a igreja é a arca moderna que Deus tem hoje. E algumas pessoas querem colocar o seu prumo nessa igreja, colocar a sua visão, colocar a sua mão. Mas nós temos que entender que a nossa missão hoje não é colocar a nossa visão, mas é ir à Bíblia e descobrir qual é a visão que Deus tem para a sua igreja no tempo do fim. Muitos querem colocar a mão na igreja de Deus. E Deus está me dizendo, você não é sacerdote, você é coatita. Coatita não toca nas coisas santas. Coatita puxa os bois. Será que nessa manhã nós temos puxadores de bois aqui? Será que nessa manhã há pessoas que realmente estão entendendo que Deus os está chamando para uma missão muito especial no tempo do fim? É tempo de nós puxarmos os bois e não tocarmos na arca. Interessante que a história diz que a arca, Davi ficou tão chateado naquele dia, que a arca não foi para Jerusalém, a arca foi para a casa de Obed-Edom, isso lá está no versículo 14. Foi para a casa de Obed e ficou 3 meses lá. Depois de 3 meses, Davi foi de novo buscar a arca. E aqui na Bíblia nós encontramos a segunda vez, em 1 Crônicas 15, versículo 25. Em Crônicas 15, 25, nós vemos a segunda vez que Davi foi buscar a arca. E veja como diz a Bíblia. Foram Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares, para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-Edom. Agora não foi a multidão, só foi os anciãos, os capitães de milhares. Interessante, Davi não foi sozinho, os líderes foram junto com ele. Agora, o que diz no versículo 26 é extraordinário. Diz assim, tendo Deus ajudado os levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Você percebeu como a Bíblia relata, dizendo que, tendo Deus ajudado os levitas? Isso é bonito demais. Quando eles tiraram o seu foco, o seu ponto de vista humano da arca, e quando eles deixaram Deus dirigir, a Bíblia aqui é muito clara dizendo, tendo Deus ajudado os levitas. Sabem, queridos, Deus ajuda quando o seu povo está disposto a cumprir com a missão que Deus coloca sobre o seu povo. Deus ajuda. O nosso papel hoje é puxar os bois. É estar na frente, levando a arca até o seu destino final, que é Jerusalém. E esse dia foi tão especial para Davi, que ele compôs um salmo. E quando eles chegaram com a arca em Jerusalém, a população, a multidão estava em Jerusalém. Pelo lado de fora, Davi, os capitães de milhares, com a arca. E o povo do lado de dentro. Você sabe que as cidades eram altamente muradas, fortemente muradas. E o povo na expectativa. E aí, o que aconteceu? Será que a arca veio? E quando eles chegaram com a arca, Davi escreveu um salmo, que é o Salmo 24. O Salmo 24, versículo 7 em diante, mostra a chegada da arca em Jerusalém.
E no Salmo 24, versículo 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Eles cantavam isso do lado de fora dos muros de Jerusalém, e o povo do lado de dentro respondia, dizendo assim no versículo 8: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E o povo do lado de fora cantava, Davi e os capitães cantavam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E eles respondiam: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. E aí então os portões de Jerusalém se abriram e Davi entra com a arca. E a arca agora está para sempre junto do povo. Você pode imaginar a festa que eles fizeram? E havia choro e abraços de alegria, porque agora eles tinham a presença do Senhor junto deles. Isso é um prenúncio do que vai acontecer quando Jesus voltar. Aqui isso vai acontecer novamente, não agora com uma arca, mas agora com a arca espiritual, com a igreja salva e levada em salvo até a Nova Jerusalém. Os portões da Nova Jerusalém vão se abrir, e pela graça de Deus e pelo milagre do Espírito Santo na minha e na sua vida, nós vamos poder romper esses portões e estarmos para sempre com o nosso Senhor. Amém? Agora, antes que esse dia chegue, qual é a nossa missão? É puxar os bois. Será que a gente consegue entender isso? Que Deus colocou sobre você e eu uma missão, que é compartilhar com as outras pessoas de que nós temos uma missão nesta arca. Será que nessa manhã você pode dizer: Senhor, muito obrigado, porque é melhor estar aqui dentro do que lá fora. Muito obrigado porque o Senhor tem uma arca aqui nesse mundo que é a sua igreja. E é melhor a gente estar nervoso aqui dentro do que dormindo lá fora. Porque a Bíblia diz: quando ouvirdes falar paz, paz, eis que sobrevirá a repentina destruição. Será que nessa manhã você pode agradecer a Deus por sua igreja, por seu povo? Porque nós podemos fazer parte desse povo hoje. Você é convidado a se unir a nós, a todos nós, fazer parte desse povo. Deus não terá outra igreja no tempo do fim. Deus não vai levantar outro movimento no tempo do fim. É esse o movimento que Deus levantou. E Deus quer levar essa igreja segura, porque ela é a menina dos seus olhos. Agora Deus espera que nós cumprimos com a missão de puxar os bois. A eira de Quidom não estava nos planos de Deus, mas aconteceu. Sabem, os Uzás vão ficando na eira de Quidom. Os Uzás vão ficando. Aqueles que tocam nas coisas que são santas. Queridos irmãos e amigos, eu tinha uma ideia distorcida com respeito ao caráter de Deus. Eu questionei a justiça de Deus. Senhor, esse moço foi fazer algo de bom e tu o mataste. Mas hoje eu entendo que Deus, Ele foi misericordioso com todo o povo. Porque Deus queria salvar uma nação, e essa nação não podia perder sua identidade. Deus hoje não quer salvar uma nação, Deus quer salvar a você e a mim. E nós não podemos perder nossa identidade. Quando nós entramos numa relação com Cristo, uma aliança com Ele, há uma revolução na nossa vida. E nós deixamos de ser um perdido, e nós somos colocados agora numa escola de discipulado. E ser discípulo não tem a ver com fazer, ser discípulo tem a ver com ser. Tem a ver com ser. Quantos de vocês nessa manhã querem se colocar em pé e dizer: Senhor, muito obrigado pela igreja,
por esta arca moderna, porque o Senhor está levando essa arca até a Nova Jerusalém, e eu quero estar lá, quando os portões da Nova Jerusalém se abrirem, e aí então nós vamos partir para o abraço, vai ser choro de alegria, porque nós vamos estar para sempre com o nosso Senhor. Você quer se colocar em pé e agradecer a Deus por isso? Que Deus abençoe você e as decisões que são tomadas nessa manhã. Nós louvamos a Deus por isso. Nós teremos uma música agora. Enquanto essa música é cantada e tocada, eu quero que você faça uma oração ao Senhor, agradecendo a Ele pela igreja e pelo privilégio que nós podemos fazer parte desta igreja. E que você se torne a partir de agora um puxador de bois, tá bom? Todos nós vamos puxar os bois e cumprir com a missão. Amém. Este é o momento em que venho aqui lhe pedir perdão. Depois de uma série de tentativas, falhas e frustrações, este é o momento em que as palavras fogem e o véu se abre. Mais uma canção é entoada então, temendo ser em vão. Quanto amor por uma gota d'água em um mar. Eu me escondo, mas teu olhar consegue me encontrar. Eu me pergunto se algum dia eu fiz por merecer tanto amor por uma gota d'água em um mar. Tanto amor por uma gota d'água em um mar. Este é o momento em que te agradeço por esquecer todos os meus erros que havia prometido não cometer. Este é o momento em que os olhos secam sem eu perceber. Mais uma canção é entoada então, porém não é em vão. Quanto amor por uma gota d'água em um mar. Eu me escondo, mas teu olhar consegue me encontrar.
mas teu olhar consegue me encontrar. Eu me pergunto se algum dia eu fiz por merecer tanto amor, por uma gota d'água em um mar. Tanto amor, por uma gota d'água em um mar. Ah, Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque nós abrimos a tua palavra e nós somos alimentados por ela. Nós te agradecemos, Senhor, porque a história de Uzá está registrada na Bíblia para servir de orientação para cada um de nós. Essa história nos mostra, Senhor, a tua misericórdia em salvar um povo para cumprir com um chamado, para cumprir com uma missão. Da mesma forma, todos nós hoje temos um chamado, uma missão. O Senhor nos coloca na linha de frente da arca, para levarmos esta arca segura até a Nova Jerusalém. Pai querido, que cada um aqui possa entender esse chamado, que há um propósito pela qual o Senhor nos colocou junto da arca. Não é para tocar nas coisas santas, mas é para puxar os bois. Hoje nós entendemos esse chamado. Por favor, Senhor, cumpra com esse propósito na vida de cada um aqui. Que nós venhamos ser pessoas espirituais, cheios do Espírito Santo. E depois de sermos cheios do Espírito, nós possamos fazer algo para o Senhor. Toma-nos nas tuas mãos, fortalece a nossa fé. E quando o Senhor voltar e os portões da Nova Jerusalém se abrirem, que todos que estão aqui, Senhor, possam adentrar e estar para sempre com o Senhor. Dá-nos um sábado feliz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.